Saúde os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos 26. Atos capítulo 26, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 18. Amém? Amém. Estou te contando. Já Diz assim a palavra de Deus, Atos 26, de 13 a 18. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isso que apareci, para te constituir ministro e testemunho, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai, e te agradecemos pela Tua palavra. Lhe pedimos, Senhor, que o Senhor ilumine os nossos corações, para que possamos compreender a Tua palavra, Senhor. Nos ensine e traga com o Teu Santo Espírito a mensagem que o Senhor tem preparado a cada um de nós. É em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, que nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Então, nós temos estudado alguns trechos do nosso catecismo. Vamos continuar ainda por algum tempo. E hoje nós vamos falar a respeito de redenção. Nós vimos falando a respeito de evangelismo, de transmitir a mensagem de Deus, mas aqui é algo que eu costumo dizer que é mais para crente, porque aquela pessoa que você está falando sobre o evangelho, ele não precisa saber sobre santificação, justificação, essas coisas são para nós entendermos. Ele precisa saber que Jesus salva. Agora nós precisamos compreender como é que ocorre esse processo. E assim, eu quero primeiro que os irmãos entendam que o que nós estamos tratando aqui não é um processo assim que dá para poder a gente entender na nossa visão de tempo como ele acontece. Ele tem uma ordem que a gente entende, acontece primeiro isso, depois isso, mas essas coisas elas não são uma coisa assim que a gente vê, nessa semana eu estou na justificação, nessa semana eu estou na santificação. Não tem uma diferença de tempo assim. Eu gosto muito, e às vezes lendo a Bíblia, me lembra muito quando eu estava na escola técnica, que a gente estudava programação. Porque na programação você vai escrevendo as linhas ali, os comandos que a CPU, o processamento vai moderar, e às vezes você coloca assim: olha, verifique isso, se isso aqui, alguém apertou o botão tal, faça desse jeito. Só que na programação a gente já absorve a ideia de que é o seguinte: aquela linha que está falando, observe, ele não vai lá, o processador, ele não vai lá, tipo, olhar para aquela janela e ficar ali esperando, né? Quando você fala, veja se apertou, ele vai e volta em uma fração de segundo. Então ele verifica em uma fração de segundos. E assim a gente tem que entender que é um mundo de um paralelo, um tempo diferente, esses processos a respeito da ação de Deus e do Espírito Santo na nossa vida. Alguns deles acontecem em frações de segundos. Nós entendemos que uma coisa vem depois da outra pela forma como que a Bíblia nos ensina sobre isso. Mas não quer dizer que assim, eu vou entrar no processo e sair. Às vezes eu não vou ter nem percepção de que eu passei por aquilo. A percepção ele vem depois quando eu vejo o que já aconteceu, o que já está andando. Mas eu não vou ver na hora o que está acontecendo. Bem como tem coisas que a gente não vai ver porque a gente começou o processo, a gente só está dentro dele. E a nossa mente humana não vai conseguir absorver isso. Então por isso é importante a gente entender. É um processo, nós vamos entender como acontece, primeiro, depois, mas eles não obedecem ao nosso tempo. A gente só sabe a ordem, porque a palavra nos explica e nos deixa entender uma ordem específica e pré-estabelecida. Então as perguntas, elas vão começar aqui na pergunta de número 29, que é como nos tornamos participantes da redenção adquirida por Cristo.
Isso aqui está completamente alinhado lá com Atos 2, ali, versículos 40 em diante, quando depois do discurso de Pedro, o povo chega para Pedro e pergunta: mas o que é que nós precisamos fazer para poder resolver isso? Quem lembra lá o discurso de Pedro lá em Atos, mais ou menos, alguma coisa que ele falou lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu, e eles falaram em línguas, aí depois Pedro tomou a frente e começou a falar para os irmãos. Alguém lembra de algum detalhe? Para apelar para a memória cristã de vocês aí. Tem Atos 2, Pentecostes, a leitura básica do cristão. Quem lembra de alguma coisa lá? O teor básico do discurso de Pedro era o seguinte: vocês mataram Cristo. Não tem nada a ver com o evangelismo de hoje, né? Você vai falar com o evangelho para as pessoas: não pode falar isso porque a pessoa se ofende, não pode falar aquilo. Pedro chegou assim, estão os judeus lá e falando: esse Jesus, o Filho de Deus, que ele mandou para salvar o mundo, vocês mataram. Vocês são responsáveis. E a gente pensa: não, pronto, vai todo mundo embora, vai dizer: não quero saber de você, vai todo mundo embora. E ao contrário, o que é que aconteceu em Atos 2? As pessoas, ouvindo aquilo, a palavra diz que compungiu-se-lhe o coração. A palavra da nossa tradução, o coração deles apertou. Nós fizemos isso porque eles lembram lá quando as autoridades pediram: olha, tem que crucificar esse Jesus e tal. E aí quando eles disseram crucifica, aí eles começaram lá, né? O pessoal lá na frente falou: crucifica, e aí a multidão toda: crucifica. Eles lembraram disso e falaram: nós falamos disso. E aí eles procuram Pedro e dizem: o que é que nós precisamos fazer para poder resolver isso? E Pedro disse simplesmente, arrependa-se, cada um de vós seja batizado em nome de Cristo. Então, essa questão não é um discurso, é uma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo tocou os corações. Pedro falou da forma como falou e atingiu os corações. Mas ele desperta a grande questão: como é que nós nos tornamos participantes? Como é que a gente entra nessa redenção? Que esse é o passo básico do cristão. Por isso que a gente vai falar: você precisa aceitar Jesus. Ele não vai entender os pormenores. Mas depois que aceitamos e que a gente começa a estudar a palavra, a gente precisa entender o quê? Que nós passamos por um processo. Então, a pergunta 29 é respondida da seguinte forma: tornando participante da redenção adquirida por Cristo, pela eficaz aplicação dela a nós pelo seu Santo Espírito. Eu quero que os irmãos prestem atenção aqui nessa palavra, eficaz. O que quer dizer a palavra eficaz? Esse aí todo mundo sabe. Das suas palavras aí, do seu jeito. Quando você dizer: isso aqui é eficaz, o que você entende que é? Uma coisa concreta. Eficiente, concreta, firme. Mas o que mais? Mas, todo mundo sabe alguma coisa, porque todo mundo fala. Empresa, o pessoal gosta de falar de eficácia. Eficaz é uma palavrinha do português que ela tem um sentido muito específico, muito bom. Eficaz, eu gosto de traduzir assim, colocar de forma simples: eficaz é o que funciona. Só que a gente tem que explicar bem, porque hoje a gente tem um outro termo que é o pragmático. Que pragmático é aquilo que funciona, só que eles têm sentidos diferentes. Quando a gente fala de pragmático, tem muitas igrejas que têm sido pragmáticas. O que é a igreja pragmática quando a gente fala teologicamente? É a igreja que diz: olha, se a gente fizer isso, a igreja vai encher de gente. Aí vai lá e faz. Isso é pragmático. Quando você não observa o que é que precisa fazer, os princípios, o que é que vai. Só diz: vamos mexer, vamos fazer, pronto. Então é algo que você não analisa quais são as consequências daquilo. Por que as pessoas vão estar ali? Essas pessoas vão permanecer? Elas não vão permanecer? Elas vão ter entendimento do Evangelho? Elas não vão ter entendimento do Evangelho? Não importa. O pragmático ele funciona e encheu. É o que importa. Eficaz é diferente. Eficaz ele funciona no sentido de que ele é eficiente. Ele funciona no sentido de que as coisas acontecem conforme determinado. Então não é só um resultado parcial daquilo que nós vemos. Mas quando ele usa o termo eficaz em relação ao Evangelho, quer dizer de uma transformação real, verdadeira e que não pode ser revertida. Então por isso que ele fala que nós nos tornamos participantes da redenção a partir do momento que o Espírito Santo nos aplica aquilo, Mas ele diz: pela eficaz aplicação dele
em nós. Então não é que o Espírito Santo faz bater na nossa cachola ali, na cabeça, a ideia. Ele faz o negócio entrar mesmo, ele faz funcionar. Então, tudo que nós dizemos com respeito à salvação, ele vai usar o termo eficaz nos nossos símbolos de fé. Então é salvação eficaz, redenção eficaz, né? Santificação, tudo isso é no sentido eficaz da coisa. Então, nós nos tornamos participantes pela eficaz aplicação dela, pelo Espírito Santo em nós. Então, quando nós vamos aqui para João 12, ele vai dizer que todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Mas receberam o que aqui? Quem lembra aí do texto? Esse texto é conhecido também. Quem lembra que tem lá no versículo 11? Pode colar aí na Bíblia. Espírito Santo, né? Não. Então, cola aí na Bíblia, vai lá. João 12, aí você vai ler lá o versículo 11. É João 11. Sei no tempo do meu avô, os crentes sabiam tudo decorado esses versículos. Hoje eu não lembro mais as referências, mas eu ainda lembro os versículos. O velho está perdendo, tem que voltar. João 11. Depois do Covid, acabou o Hã? O que está escrito em 11? Quem é que veio? Jesus. Então, a todos quando receberam quem? Receberam Jesus, né? Então, nós nos tornamos participantes da redenção adquirida por Cristo quando nós recebemos a Cristo. Mas a eficaz aplicação, ele destaca aqui em João 12, né, que aquele que recebe a Cristo foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu não posso passar por João 12 sem enfatizar aqui para os irmãos, né? Olha aqui, é o poder de serem feitos filhos de Deus. Vamos entender. Eu gosto de reversão aqui no negócio. Porque a Bíblia, quando ela afirma uma coisa, ela está afirmando que o contrário é falso. E às vezes a gente não presta atenção nisso. Então ele está dizendo: todos que receberam em Cristo, foi dado a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí vem uma pergunta popular: todo mundo é filho de Deus? Não. Todos são criaturas de Deus. E o mundo ele se engana que eu também sou filho de Deus. Aí dá vontade de dizer, não é. Aí vai dizer que o crente é chato. Mas a Bíblia está dizendo que não é. Porque quem é filho é aquele que recebeu Jesus Cristo. Porque esse foi dado o poder. Porque a gente não nasceu filho de Deus. A gente nasceu pecador. Nós fomos feitos filhos de Deus pelo poder de Deus. Então é uma transformação. Então, como nós nos tornamos participantes? É simplesmente porque nós não recebemos, é simplesmente porque nós aceitamos. Não, o aceitar dá o poder. Então há uma transformação. E o poder, quem é que comanda esse poder? Quem é que está atento a esse poder? Quem é que dá esse poder? Quem é que concede? Quem está no controle de tudo isso? A resposta da pergunta diz para nós. Aqui, ó. Quem é? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. É Ele que aplica em nós. Então, quando nós aceitamos Cristo, o Espírito Santo ele nos concede o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então, há uma transformação no ser, né? Mas aqui faz questão do versículo 12 aqui terminar, né? A saber, né? Então, quem é ser é filho de Deus? A saber, aos que creem em seu nome. Aquele que crê em Deus, ele é filho de Deus. Ainda João 3, 5, 6, ele vai nos dizer que respondeu Jesus: em verdade te digo, não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Então, se não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. E Tito 3, versículos 5 e 6, ele nos diz que não é por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. O destaque aqui é o versículo 5. Não por obras
justiça praticadas por nós. Então, como nós nos tornamos participantes? É quando o Espírito Santo, e aí repara a resposta, quando o Espírito Santo aplica em nós. Então, contrariando o pensamento humano comum, a gente se torna filho de Deus quando a gente aceita Jesus. Aceitar Jesus é uma perspectiva da mente humana que não consegue compreender ainda com profundidade. Mas na verdade não é a gente que aceita, não é a gente que procura, não é a gente que faz, porque a gente estava morto. Quem faz é o Espírito Santo. É por isso que eu falo, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa pregar. Por quê? Para convencer as pessoas? Não é para convencer as pessoas. É porque ele falou lá, ele deu a ordem que a gente tem que pregar, porque ele nos escolheu como meio para transmitir a palavra. Nós lemos lá Atos 26, que é um pouco do discurso de Paulo perante o rei Agripa, e Paulo vai dizer lá o quê? E Jesus chamou ele, no versículo 18 ele diz: eu estou lhe enviando para você abrir os olhos e converter das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. Era Paulo que ia converter? Não, Paulo era a ferramenta pela qual Deus ia transmitir a palavra para converter os corações, que convertem o Espírito Santo. É Ele que aplica em nós, porque não são as obras que nós podemos fazer. Então, evangelismo, pregação, não é eu dizer para a pessoa o que ele precisa fazer para ser aceito por Deus. É eu falar que ele precisa, a gente dizer que ele precisa aceitar Jesus, né? Que é básico, ele não vai entender de outra forma. Mas eu transmitir a mensagem, porque quando a mensagem chega ao ouvido, é o Espírito Santo que faz ela bater lá no fundo. Então a gente prega. Aí o Espírito Santo vai lá nos que ele escolheu e faz ela penetrar. Nos que ele não escolheu, ela entra por um ouvido e sai pelo outro. E aí cumpre-se o outro texto da palavra de Deus, que diz o quê? Que diz que a palavra nunca volta vazia. Já viu gente falando isso? O pessoal mais da linha de batalha espiritual, esse negócio, falando que a palavra nunca volta vazia. A gente sempre fala no sentido de como a gente pregar, ela nunca vai dar errado, né? Não se falar, vai ficar ali. Pode ser que a pessoa não se converta, que a gente usa isso para acalmar o nosso coração, né? Para a gente não ficar igual a Isaías. Chegou diante de Deus e perguntou: mas Senhor, até quando eu vou pregar e ninguém vai ouvir? Deus fala: não, pode continuar pregando, porque vai ser assim mesmo. Mas ela nunca volta vazia no sentido que, no que é salvo, o Espírito Santo ela vai bater no coração e a conversão. No que não é escolhido, ela entra no ouvido e sai pelo outro, mas o Espírito Santo tem ele ali para dizer: você ouviu a palavra, então você não é indesculpável diante de Deus. Você não pode dizer que não ouviu a palavra. Então a palavra ela não volta vazia, ela é eficaz no sentido que para uns ela é para a salvação e para outros ele é para a condenação. Isso para nós que somos servos de Deus, que já está nessa caminhada cristã, isso é uma coisa que nós precisamos entender realmente. Então, o Espírito Santo é que aplica, mas como é que o Espírito Santo aplica? E aqui que vem um pouco, nós vamos passar por 3 pontos logo mais à frente. Como o Espírito Santo aplica a redenção que Cristo nos adquiriu? O Espírito aplica a redenção adquirida por Cristo, operando em nós a fé, unindo-nos a Cristo por meio da vocação eficaz. Eu falei na palavrinha, vai aqui de novo. Acho que a próxima vez que eu for dar um estudo desse, eu vou já pegar, que eu tenho isso aqui tudo guardado, esse PowerPoint. Eu tenho que destacar essa palavra aqui, colocar ela marcada ali. Eficaz, ela é muito importante na teologia. Então, é o Espírito que nos une a Cristo. Gálatas 2:20 diz: logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Logo esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Efésios 2:8: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Você vê que a Bíblia está ali constantemente dizendo: é eu que me salvo? Não. São salvos pela graça, por meio da fé. Aí como ser humano, o que a gente faz? Mas a fé é minha. Aí depois a Bíblia vem e diz: quem é que dá a fé para você? É Deus. 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem só o corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres,
E a todos foi dado beber um só Espírito. Então o Espírito ele vem sobre nós, só que a gente pega ele? Não, ele é concedido. Na teologia a gente fala como a ordem salutis, esse é o termo que é utilizado. Na teologia a gente usa muitos termos em latim, salutis é salvação. É a ordem da salvação. Então qual é a ordem da salvação? O Espírito Santo, ele vem e nos concede a fé. Ele vai lá e desperta o nosso coração, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e ele nos faz nos arrepender e buscar Cristo. Só depois que ele faz tudo isso é que a gente vai lá e aceita Jesus. Então é a gente que aceita? Não. Deus é misericordioso, gosta tanto da gente, que ele faz tudo lá, ajeita, a gente prepara tudo direitinho, diz, agora você consegue aceitar. E aí a gente aceita. E a gente fica achando que é os bonzão do negócio. Quando nós somos completamente dependentes de Deus. Mas tem gente que não gosta de falar isso. Por quê? Porque humanamente as pessoas não gostam de entender que elas não estão no controle das coisas. Tem muita gente aí no nosso país, a gente vê que tantas questões, tanto ideológicas, quanto políticas, quanto de mentalidade, de criação, que as pessoas elas não admitem que elas estão erradas. Quando a pessoa é confrontada com o erro, o natural do ser humano é que ao invés de ele admitir o erro, primeiro ele vai tentar justificar o erro. Por isso que eu falo, tem uma coisa que eu tenho raiva quando eu estou lidando com gente, não é isso, eu não passo para frente, não, eu não falo para a pessoa, mas dá aquele nó na cabeça, quando a pessoa está fazendo alguma coisa errada, você vai falar com a pessoa, mas também é porque aconteceu desse jeito, aí dá aquela pontada assim, ainda bem que o Espírito Santo é misericordioso, porque por causa dessas coisas que no Antigo Testamento vinha fogo do céu e queimava todo mundo. Aí dá aquele negócio. A gente tem que parar a atenção de se justificar diante de Deus. Se justificar funciona diante dos homens que não conhecem o nosso coração, mas Deus não tem isso. Deus conhece o nosso coração. Então quando a palavra confronta, que às vezes a gente está ali lendo, e às vezes não é nem o foco da pregação, não é nem o foco do estudo, mas você passa por um versículo e tem aquele trechinho de parte direto, uma coisinha que está lá no fundo do nosso coração. E aí o que é que a gente faz? Quando a gente não está assim bem alinhado com o Espírito Santo não está forte no coração, a gente vai dizer, não, mas eu só fiz aquilo porque aconteceu dessa forma. Ali você já está errando. Porque ali eu lembro sempre da história de Acã, né? Quem é? Não sabe, joga sorte. Aí caiu na tribo dele. Revela aí. E Acã não fala nada. Aí caiu na família dele. E Acã lá calado, não fala nada. Aí caiu na casa do pai dele. E foi chegando perto. Aí caiu nele. Aí quando caiu nele, fala logo aí, fala, eu pequei. Aí não adianta. Porque quando caiu na tribo, ele já tinha que ter falado assim, fui eu. Me perdoa. Mas quando ele segurou, ele disse, não vai chegar em mim. Não vai chegar em mim. Não, mas foi só por causa disso. Não tenta justificar, mas é o Espírito Santo que nos aplica. É dado a nós. Nós temos recebido. E por isso nós não podemos fugir disso. É o Espírito Santo que nos aplica a redenção. É por meio dele que chega a nossa vocação eficaz. É através dele que nós somos salvos. E aí, nós vamos para a pergunta 31. O que é vocação eficaz? Lembra que a gente fala eficaz? Agora, o que é vocação eficaz? As perguntas elas vão conduzindo, por isso eu não gastei muito tempo na pergunta. Vocação eficaz é a obra do Espírito Santo, pela qual, convencendo-nos do nosso pecado e da nossa miséria, iluminando os nossos entendimentos pelo conhecimento de Cristo e renovando a nossa vontade, nos persuade e habilita a abraçar Jesus Cristo que nos é oferecido de graça no Evangelho. Eu quero aqui uma atenção especial dos irmãos nessa pergunta, que é um pouco longa, vou passar por ela não tão demoradamente. Então, nós vamos diretamente no foco aqui. Então, 1 Tessalonicenses 2,13, ele fala, lá embaixo, eu não vou ler o texto, esse texto ele nós podem ler rapidamente, mas ele vai dizer, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. O que é que está operando aqui? É a palavra de Deus, é a palavra de Deus que vocês ouviram e acolhessem, não como palavra de homens. Então a palavra ela opera eficazmente em nós
relação do Espírito Santo. Aqui eu preciso colocar: é a obra do Espírito Santo que ele opera em nós. Como é que o Espírito opera? Eu vou destacar aqui rapidamente. Deus escolheu falar o coração do homem através da palavra. Então a palavra é o meio pelo qual Deus se comunica com o homem. Deus não escolheu, a Bíblia ela é enfática nisso aqui. Quando ele fala aqui, dar graças a Deus que tendo vos recebido, tendo vós recebido a palavra que de vós ouvis, que é de Deus, acolhesse não como palavra de homem. Então nos dá a palavra de Deus. Deus não escolheu, a gente tem que estar atento, ele não escolheu se comunicar com o homem através de revelação. A revelação está na palavra de Deus. Mas tem muita gente desviando do caminho, por quê? Porque fica escutando coisa de revelação dos outros aí. Ele escolheu a palavra é o meio pelo qual o Espírito Santo escolheu. Então o Espírito Santo, ele não vai revelar para a pessoa, ele não vai dar entendimento para a pessoa de alguma coisa que está contrária à palavra de Deus. Ele não vai direcionar em algo que a palavra de Deus não direciona. Isso é um entendimento básico para todo cristão, porque tem muito cristão entrando no erro, porque está fazendo isso. Ele pega um versículo aqui e ele diz: não, aqui está vendo, eu estou fazendo isso aqui por causa disso e disso. Mas tem um outro versículo na palavra que está dizendo que aquilo ali desagrada a Deus. E aí não dá para justificar a palavra, ela é contente. Não vai ter um versículo que vai ter um entendimento que é contra o outro. Por quê? Porque quem operou isso aí foi o Espírito Santo. Então, ela opera eficazmente em nós. Então, quer dizer, ela opera de forma que vai funcionar. Funciona sem erro, sem problema. Aqui, segundo, veja que está destacado: nos convence do nosso pecado, convencendo do nosso pecado. Aí o texto que eu citei, de Atos 2,37. Ouvindo essas coisas, compungiu-se no coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que nós faremos? Então o Espírito Santo, ele nos convence do nosso pecado. Então ele vai vir, a palavra vai tocar o coração e ele vai nos convencer do nosso pecado. A gente só pede perdão a Deus depois que o Espírito Santo convence do pecado. Então por isso ele fala, já começa aí a obra eficaz. Então ele nos convence do nosso pecado e ele vai fazer com eles. O que é que nós devemos fazer? Isso aqui é consciência do pecado. Terceiro, aqui ele vai falar: ele ilumina o nosso entendimento pelo conhecimento de Cristo. Lá, Atos 26:18, nós lemos: para lhe abrir os olhos, converter das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão dos pecados e a herança dos quais são santificados pela fé em mim. Paulo está falando ali diante do rei Agripa. Se a gente lembrar, faz uma retrospectiva da história de Paulo. Ele está falando aqui de quando lá no caminho de Damasco, Deus apareceu para ele, Cristo apareceu para ele, e disse para ele: logo você vai, eu vou enviar para os gentios, para você convencer eles. Então quem é que separou Paulo para poder enviar os gentios? O Espírito Santo. Aí você segue lá na frente, Paulo começa a pregar para os judeus, dá uma briga danada, aí ele vai para Arábia, passa 3 anos lá. Aí Barnabé volta, ele leva ele para Antioquia. E aí depois de um ano em Antioquia, eles estavam lá em oração, depois que se prepararam a igreja e tudo, o Espírito Santo aparece de novo e fala: separa Barnabé e Saulo, que tem uma obra, que tem mandado. E aí manda Barnabé e Paulo para fazer as viagens missionárias, para pregar aos gentios. Então, lá atrás, a conversão dele, que foi em Atos 9, que é o que está falando aqui, está contando a história de Atos 9, aqui em Atos 26, onde nós lemos. Cristo já tinha falado para ele: eu vou lhe enviar os gentios. Então quem é que operou para colocar Paulo para chegar com os gentios para pegar o Evangelho? Foi o Espírito Santo. A gente precisa entender isso. Quem foi que operou com aqueles que chegaram aqui em Alvorada para poder vocês ouvirem o Evangelho? Foi o Espírito Santo. E às vezes ele opera de forma sobrenatural, como no caso de Paulo, que chegou em oração e disse: mas às vezes ele vem através da palavra de Deus, pelo qual nós já vimos aqui, e diz: olha, você tem que pregar o Evangelho com quem você conhece. Isso também é obra do Espírito Santo. E a gente vai lá e prega, mas não é a gente é a ferramenta do Espírito Santo para iluminar o entendimento das pessoas a respeito de Cristo. Então, o Espírito Santo aqui nos convence do nosso pecado e nos ilumina para nós entendermos. Quer dizer, a partir dele que nós vamos entender que nós precisamos nos arrepender. É a partir dele que nós vamos ver o conhecimento de Cristo. O nosso entendimento vai ser aberto para a nossa necessidade de Deus, e através dele também
E não só Ele nos dá um entendimento, porque entendimento muitas vezes a gente tem, mas a gente tem um entendimento que não faz nada. Ele vem o quê? Nos renova a nossa vontade. Então não só Ele nos faz entender a Cristo, mas Ele renova a nossa vontade. Ezequiel 36 diz: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de nós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Você vê que ele está falando: eu vou renovar você, vou trocar o coração, mas no 27 ele diz o quê? Eu vou pôr o meu espírito dentro de vocês, e vou fazer com que vocês andem nos meus estatutos. Quando a gente olha para a história de Israel andava nos estatutos assim, bom grado. Toda hora tinha que vir um juiz, toda hora que tinha que vir um profeta, toda hora que tinha que vir alguém. Por que isso acontece? É para mostrar para a gente que a gente não faz nada sozinho. Então, quando a gente faz o certo, é o Espírito Santo que vem no nosso coração. Então, por que é eficaz? É porque o Espírito Santo ele não só dá o entendimento, ele não só nos convence do nosso pecado, ele não só nos dá o entendimento da palavra, mas também ele renova a nossa vontade para que a gente possa caminhar. E mais ainda, eu vou passar aqui, 2 Timóteo 9. Mais um aqui, a gente já entendeu aqui. Vamos para Filipenses 2,13, que é o final aí, ó. Ele nos persuade, habilita a abraçar Jesus Cristo, que nos é dado de graça no Evangelho. Porque depois que ele faz tudo, ele nos convence e nos empurra. E aí Filipenses 2,13 é o que vai enfatizar para nós aqui de forma melhor. Porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, por que a vocação é eficaz? Porque o Espírito Santo ele não só faz a gente entender que precisa, ele vai efetuar, né? O que é que a gente pode pegar aqui dessa palavra? Como é que a gente pode entender direitinho essa palavra aqui? É Deus quem efetua. A gente não usa esse aqui no dia a dia, né? Não fala disso aqui no dia a dia, fala? Não fala, mas a gente entende mais ou menos o que é que significa, não entende? Ou não? Quem aí tem ideia? O que quer dizer, cara? Efetua em vós. Coloca, executa, né? Efetuar, ele indica que é o Espírito Santo que faz funcionar. É como se fosse assim, eu sempre penso assim, como se fosse uma manivela, sabe? Não tem antigamente tinha aquelas caixinhas de música que aparecem de vez em quando nos filmes. Eles geralmente tocavam musiquinha e tinha uma bailariнаzinha assim rodando em cima. Só que o que ele tem que fazer? Tem que ir alguém lá e dar corda. Aí quando você dá corda, ela começa a funcionar. É que hoje a gente está acostumado com o negócio eletrônico, né, que você só aperta o botão e parece que a coisa funciona sozinha. Quando era na corda, você entendia, tinha uma mola que empurrava a engrenagem, fazia a engrenagem rodar, a engrenagem tocando os ferrinhos lá dentro e dando barulho. Acontece a mesma coisa no eletrônico, só que a gente entende que ela fica tudo lá dentro do chip. Então a gente acha que é só um negócio assim, não é só apertar o botão. Não é, está tudo ali programado. Então o Espírito Santo é que ele vai lá e coloca para funcionar, ele dá corda. Ele não só coloca as engrenagens, não só monta a gente, igual um relógio, ele monta o relógio, tudo para poder funcionar. Ele não só acerta a hora, porque você pode pegar um relógio automático, antigo, que tem que dar corda, e você pode acertar a hora dele. Você pega um relógio daqueles de ponteiro que você tem na cozinha, e você acerta a hora dele. Mas se você não colocar a bateria, no próximo minuto ele já fica atrasado. E às vezes a gente acha porque está mais ou menos funcionando, está certo. Eu gosto do ditado que de vez em quando eu vejo nos filmes, que é o seguinte: até um relógio quebrado ele acerta a hora 2 vezes por dia. O relógio está quebrado, 2 vezes por dia ele vai passar lá pela hora certinha, né? Na hora certa. Então o relógio quebrado ele acerta a hora 2 vezes por dia, mas quer dizer que ele está funcionando? Não. O Espírito Santo é que ele nos habilita e nos convence, nos persuade para nós aceitarmos a Jesus Cristo. Jesus oferece de graça o Evangelho, mas se o Espírito Santo não empurrar, a gente não faz.
Então, por isso que a vocação é eficaz. Não depende de mim querer fazer. É o Espírito Santo que me convence, é o Espírito Santo que me ilumina, é o Espírito Santo que me dá conhecimento, é o Espírito Santo que renova a minha vontade, é o Espírito Santo que me persuade e me habilita a crer em Jesus Cristo. Então, por isso ela é eficaz, porque não depende de mim, depende dele. Mas, finalmente, que é a nossa reta final, algumas perguntas, mas será mais simples, é o seguinte: quando o Espírito Santo faz isso, quais são as bênçãos que nós gozamos nessa vida, quando nós somos eficazmente chamados? Que bênção gozam nessa vida aqueles que são eficazmente chamados? Então diz, aqueles que são eficazmente chamados, gozam nessa vida da justificação, da adoção e da santificação, das diversas bênçãos que acompanham essas graças ou delas procedem. Então aqui são 3 processos pelos quais nós passamos diante de Deus. Justificação, Romanos 8,30. Aos que predestinou, esse também chamou, aos que chamou, esse também justificou, e aos que justificou, ele também glorificou. Adoção, estou passando rapidamente, porque tem uma pergunta para cada um deles, nós vamos passar lá, também não tão demoradamente. Adoção, Efésios 1,5, ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, lembra? Deus e poder de serem feitos filhos de Deus. E santificação, 1 Coríntios 1,30. Mas vós sois dele, Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Geralmente nós falamos desses 3, mas tem um quarto que é muito importante, só que ele não entra aqui, não é a ordem da salvação, ele está falando de entrada no Evangelho, que é a glorificação, né? Justificação, adoção, santificação e glorificação. Só que glorificação é só quando Jesus voltar. Então a gente não vai experimentar ele agora, só depois. Por isso que ele está nas bênçãos nessa vida. Tem que pegar o outro. Ele não está nas bênçãos dessa vida, né? Nas bênçãos que nós recebemos na hora da morte. Então ele vai para a pergunta 33. E vai para o 33. O que é a justificação? A justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo, a nós imputada e recebida pela fé. Então, Efésios 1,7, ele vai dizer, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, é um ato da livre graça de Deus, pelo qual Ele perdoa os nossos pecados. Então nós temos em Cristo a remissão, a redenção. Lembrando que livre graça é Deus que opera, nós vimos lá o Espírito Santo operando isso. Então Ele vai perdoar os nossos pecados. O sacrifício de Cristo perdoa os nossos pecados livremente por graça. Segundo, 1 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça diante de Deus. Então ele perdoa os nossos pecados e nos aceita como justos. Só que 2 Coríntios aqui está dizendo o quê? Que a gente agora é justo? Não, nós somos feitos justiça. O que é que essa palavrinha aqui tem de importante no texto bíblico? Fomos feitos justiça. A primeira coisa aqui que a gente entende em português, que é bem enfática nas línguas originais, é que é uma ação recebida. Nós não somos autores. Em Cristo, nós não somos justos. A gente não é autor disso. Nós somos feitos. Quer dizer, é Ele que nos faz justos. Então a gente não é justo.
a gente é justificado. Qual a diferença dessas duas coisas? Quer dizer que o crente ele se torna agora o santo. A gente é santo no sentido separado, mas não no sentido popular de santo. Então a gente não é melhor do que o pecador que está lá fora. Muitas vezes a igreja tem perdido a noção disso. Quando a gente prega o evangelho, tem muito evangélico que vai falar em Cristo para os outros, ele acha como se fosse assim: eu sou membro de uma casta superior e estou tentando falar para você, pobre mortal, que você precisa. Eu sei que a gente não fala, mas às vezes o Espírito está intrinsecado, está lá dentro do negócio. A gente tem que entender que a gente é tão miserável quanto as pessoas que estão lá, só que a gente teve a graça de ser alcançado pelo Espírito Santo. Então a gente não é justo, a gente é justificado. Né? Já viu lá quando você vai estar com problema no carro, aí vai comprar uma peça, um pneu, chega lá, não, então um pneu aqui, o cara não tem esse aqui mais barato, ele é remoldado. É um pneu novo? Não é. Ele foi refeito. Por isso que eles cobram mais barato, porque se ele vender pelo mesmo preço que o outro, depois o pessoal dá o processo. Porque ele não é igual ao outro. Assim como tem as peças recondicionadas, recalchutadas. Todas essas palavras são o quê? É o mesmo sentido da nossa justificação. A gente é recalchutado. A gente não é justo, a gente não voltou lá para o estado de Adão, lá antes do pecado. A gente está remendado. Por isso que quando Jesus voltar, a gente vai ser justificado, a gente vai ser santificado. Quando o nosso corpo vai ser transformado, a gente vai ser, quando tudo vai ficar zero de novo. Mas por enquanto a gente está recondicionado. Mas primeiro, vem da parte dele, nós fomos feitos justiça de Deus. Romanos 4,6, ele vai enfatizar aqui, a quem Deus atribui justiça. Então não há justiça dentro de nós. Nós recebemos um carimbo. O carimbo assim, o carimbo é para dizer, olha, pode passar. A gente não está passando na vistoria do céu, se a gente é bom ou não é bom. A gente só passa um carimbo. Então aquela ideia de que o pessoal vai chegar lá no fim dos tempos diante de Cristo e vai jogar as coisas boas que ele fez comparado com as coisas que ele fez, a ideia mais errada que tem. Não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque a gente não passa na vistoria. Se a gente for na vistoria, igual o carro que não está com algum problema, que vai na vistoria do Betânia, não passa. A gente só passa por quê? Porque a gente recebeu um carinho. Quando chegar lá, o cara diz, vamos ver se está tudo certo. Aí a gente mostra o carinho de Cristo e diz, não, esse aqui tem um carinho, pode passar. Aí ele não vai olhar os nossos problemas, porque a gente tem um carinho de Cristo. Então, por isso ele nos atribui justiça. Então, justificação é quando nós somos aceitos como justos diante dele. Por causa de nós? Não, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada. Romanos 5,18, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então como é que a gente é justificado? É em Cristo. Por isso é importante aqui, pegar um detalhe aqui que a gente brevemente comentou ali. É por isso que quando a gente ora, como é que a gente termina a oração normalmente? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É uma coisa assim que a gente aprende quando criança. Você vai ensinar para as crianças, você vai orar, e tal, bonitinho, parece tudo bonitinho. Só que a gente não entende a profundidade disso. O em nome de Jesus, eu estou falando aqui com o Juarez, eu vou citar aqui para depois o pessoal não ficar pensando coisa errada. É que o Juarez estava dirigindo aqui e na hora do negócio ele orou e só falou amém. Aí quando ele chegou lá diante da missão dele, você esqueceu de falar em nome de Jesus. Eu nervoso. Eu vou falar que senão eu vou falar, citar um negócio, depois o pessoal vai ficar falando, o Juarez lá na frente, aí foi o nervosismo. E a mulher já cutucou ele. Então, nós falamos em nome de Jesus, é porque se não for no nome de Jesus, a nossa oração não chega. Por quê? É porque só por causa da justiça de Cristo é que a gente consegue alguma coisa, então a gente depende dele. Então, na oração e também quando a gente está presente diante de Deus, já viu aquele pessoal dos louvores, o pessoal fala aí do Chico, aqueles louvores assim, o pessoal gosta de levantar a mão, e tem aquelas músicas que vem tratando Deus assim, com aqueles nomes assim, bem pessoais, bem próximos, paizinho, não sei o quê. A gente tem que tomar cuidado, às vezes, com exagero naquilo ali. Por quê? Porque a gente não chega sozinho diante de Deus, não. Esse negócio de achar que Deus vai pegar a gente assim, a pessoa tem aquela ideia paternal, Deus vai pegar a gente no colo. Deus não pega a gente no colo, não. Ele só aceita a presença nossa lá por causa de Cristo. A gente está lá, e aí ele olha assim para nós, não, quem é esses aqui? Não, esses aqui, Jesus vai dizer, esses aqui são meus. Ele diz, não, então, pai, isso pode ficar aí.
Mas quando for para ele subir aqui, você dá uma lavada nesse primeiro, porque senão não dá certo. Porque é o que vai acontecer lá no último dia, né? Diz que os mortos serão ressuscitados e nós seremos transformados para quê? Para nós chegarmos na presença de Deus. Então hoje a gente chega na presença de Deus? Não. Ele recebe a nossa oração porque é em nome de Jesus. Ele recebe o nosso louvor porque é em nome de Jesus. Por isso que eu falo, cuidado, porque o louvor do culto ele é dado a Cristo, a Deus através de Cristo. Então tudo é através dele. Se ele não estiver na frente prefaciando, não chega. Então a gente achar que não chega. É a justiça de Deus que é imputada em nós. E ficou lá e recebida pela fé, somente pela fé. Então, Gálatas 2,16 diz que, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Eu acho interessante que umas pessoas elas se esquecem disso aqui. Paulo é muito enfático em Gálatas, no final diz assim: por obras da lei ninguém será justificado. Então não adianta eu achar que eu estou fazendo alguma coisa e Deus vai gostar de mim porque eu estou fazendo alguma coisa. Ninguém é justificado. A gente tem que entender que as nossas obras elas se encaixam no outro lugar. Não é para eu ser santo diante de Deus, porque para eu ser santo diante de Deus é o Espírito Santo, né? Ele é que justifica. Então justificar é o que nos faz ali ter o primeiro acesso. Então, primeira bênção que ele exalta aqui. Segunda bênção, adoção. A adoção é um ato da lei de graça de Deus, pelo qual somos recebidos no número de filhos de Deus e temos o direito a todos os seus privilégios. João 3, fala que o Pai nos tem dado um grande amor a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Não vou nem ler o versículo todo, o nosso é conhecido, vai ficar um tempo e você pode fazer a leitura enquanto eu estou comentando aqui, e assim como os outros também. Então, é um grande amor do Pai deixar a gente ser chamado de filho dele. Então a gente não tem direito a isso, não. O grande problema é que quando as pessoas no mundo eles acham que são filhos de Deus, eu também sou filho de Deus. Aí tem aquele adesivo, já viu que o pessoal colocava no fundo do carro: eu não sou o dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Eu fico lembrando lá daquele cidadão no corpo, tá? O filho do dono está lá em cima, governando. A gente poderia ser mais realista a gente dizer: olha, eu não sou o dono do mundo, mas eu conheço o filho do dono. Que é no máximo que a gente pode chegar. Eu conheço o filho do dono. Ele nos deu o poder, ele nos deu a graça de ser chamado por causa do grande amor dele. Então, a adoção é um negócio que a gente precisa lembrar. Quando eu aceito Jesus, passando todo aquele processo que eu já falei do Espírito Santo, ele me dá a graça de ser chamado filho de Deus. Então, é uma dádiva. E eu preciso ser grato por isso. Então não pode haver soberba em eu dizer que sou filho de Deus. Porque o próprio apóstolo Paulo, em outro dos seus escritos, ele vai dizer: como é que a gente fica se gloriando em alguma coisa que a gente recebeu? Como se eu não tivesse recebido. É como se eu fosse o dono sempre. Então, não é aí. Então é um ato da lei de graça de Deus. Deus tem dado por grande amor, nos tem concedido o poder de sermos chamados filhos de Deus. É uma dádiva. João 1,12, ele vai dizer que nós somos recebidos ainda como filhos de Deus, temos direito aos seus privilégios. Ele deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Mais uma vez eu destaco aqui o feitos, conforme nós falamos anteriormente. Romanos 8,14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha o Espírito aí de novo. Então é o Espírito que nos guia. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito da adoção, no qual nós clamamos: Abba, Pai. E é sozinho, mas não. O 16 diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E o 17: se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Lembra? Co-herdeiros com Cristo. Se não tem Cristo na matemática, a gente não vai para lugar nenhum. Por isso que eu falo: eu não sou o filho do dono, eu conheço o filho do dono.
Porque eu não herdo por merecimento, eu herdo através do Filho, porque Ele é o cabeça do corpo. Então, para eu herdar, eu tenho que estar ligado a Ele. Aí tem muita gente por aí achando que vai chegar no céu sem Cristo. Aí tem seitas no nosso país, alguns bem conhecidos, né? Que eles acham que vão chegar no céu, mas não reconhecem a Cristo. Aí que vem, por isso, seita. Alguém chega no céu sem Cristo, quando a pessoa vem lá e diz, eu quero saber de Deus, meu negócio é só Pai, né? Só tem um Deus. Não chega, nós só somos herdeiros através de Cristo, nós somos co-herdeiros em Cristo. Então isso é adoção, nós somos feitos de Deus, co-herdeiros com Cristo, através dele. E terceiro, santificação, que é o nosso último aqui. O que é que eu quero destacar? Lembra que eu falei que tem processos que são instantâneos? Então, no momento em que nós aceitamos a Cristo, né? Lembra lá do processo, o Espírito Santo se convence, funciona, e aí a gente vai lá e aceita. Naquele momento nós somos justificados. É tipo assim, agora eu sou crente, aí a gente entrega a carteirinha e dá o carimbo no passaporte, pronto, é crente, está justificado. Esse é um processo pelo qual Deus aplica em nós, é direto. Então não é um processo que eu vou lutar para ter ele. Então, como crente, a gente tem que parar naquela ideia. O irmão fulano aceitou, mas precisa melhorar muita coisa ainda para ser crente de verdade. Não, no momento que ele aceitou, o Espírito Santo já carimbou ele. Os erros que estão lá vão ser processados depois, mas ali ele já é declarado justo diante de Deus. Por isso a gente tem que perder aquela ideia. Então, aí eu sempre falo assim, às vezes a pessoa fala, eu queria que o pastor orasse por mim. Eu gosto de bater nisso, porque o pessoal vem atrás de pastor para isso. Porque a oração do pastor, se a oração do pastor fosse mais santa, né? O mesmo carinho de justo que eu tenho, o mesmo carinho de justo que você tem. Entendeu? Acesso a Deus é isso aí. Então o processo é instantâneo. E a partir do momento em que recebe o carinho de justo e nós passamos a ser testemunhas de Cristo, nós somos também adotados. Então nós somos feitos filhos de Deus. Esses processos eles são concomitantes, eles estão ali tão juntos. É instantâneo. Agora, esse terceiro processo é um processo que não é instantâneo. Essa terceira bênção não é uma bênção instantânea. É a bênção que nós recebemos na conversão. Mas ela não é instantânea, ela é iniciada na conversão. Então, santificação ela começa no momento em que nós aceitamos Jesus. Mas ela é contínua. E a gente vai passar pelo processo enquanto nós estivermos vivos. Por isso que eu falo aquele negócio. O crente não tem aposentadoria. Esses dias eu estava vendo um humorista, agora está cheio de humorista cristão, né? Ele falando lá, e ele chamou, daí alguém falou, é de qual igreja e tal? Ele perguntou, vai para a escola dominical? Ela falou, não. Ele disse, e aí, o humorista sabe, já pega no pé nisso aí. Ela falou, não, já tem não sei quantos anos de crente. Ele falou, ele aposenta? Com que idade que aposenta? Eu não estou sabendo. Então tem gente que acha que sim, mas já tem muito tempo que não tem isso. Santificação é enquanto estiver vivo. Então olha aí, é uma obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e viver para a retidão. Então, no momento nós somos habilitados, nós somos habilitados. Então, na conversão nós somos habilitados ao processo. E aí a gente entra no processo de santificação. Qual é o processo de santificação? Morrer cada vez mais para o pecado e viver para a retidão. Então o processo contínuo. Cada vez mais eu morro para o pecado, cada vez mais eu vivo para a santidade. Então, primeiro Pedro 2 diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à expressão do sangue de Jesus. Graça e paz a vós outros sejam multiplicadas. Então, é o ato da livre graça de Deus. Lembra? Livre graça. Nós somos eleitos. Os textos que nos falam a respeito disso aqui, diz que fomos eleitos desde a fundação do mundo. Lá Paulo falando lá em Efésios, os primeiros capítulos. Então, nós somos escolhidos por Deus. Então, o ato da livre graça de Deus. Primeiro, a santificação não começa no meu desejo, começa na mão de Deus. Segundo, nós somos renovados em todo o nosso ser segundo a imagem de Deus. Efésios 4, 20 e 24. 20 a 24. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Esse aprendestes aqui
Não é no sentido da gente entender, mas de receber o ensinamento. É por isso que está aqui aprender. Você vê que é uma flexão meio diferente para nós, né? E não foi assim que aprendesse, no caso de receber o que nós precisamos saber sobre Cristo. Lembra que a gente falou lá que é o Espírito Santo que nos abre nosso entendimento a respeito de Cristo. É esse aprender. Se é que de fato fosse instruído segundo a verdade em Jesus. No sentido que no trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então nós somos renovados e revestidos. Isso aqui tem uma ideia que a gente já tratou dela lá atrás. Por que ele fala de revestidos? Revistais do novo homem. Lembra que ele está falando que agora você é o novo homem. A gente é revestido do novo homem. Lembra do recalcitrado? A gente é revestido. Essas são as ferramentas necessárias para nós estarmos em processo de santificação. Então, nós somos renovados segundo a imagem de Deus. Para o quê? Para que nós sejamos habilitados a ter. Romanos 6, habilitados a morrer cada vez mais para o pecado. Romanos 6, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos. Então, é destruído o velho homem, crucificado com ele o nosso velho homem. Eu gosto muito da frase do Martinho Lutero, que ele diz assim: eu achava que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. Então a gente aqui é habilitado para morrer cada vez mais. Então nós temos que, diante de Deus, ver nosso corpo ele seja crucificado. E é interessante aqui que a gente não presta atenção. Crucificado, o que é acontecer com a crucificação? Era uma morte lenta. Por isso era tão terrível. Então, santificação, eu uso o exemplo de crucificação justamente por isso. Não é um negócio assim, não é a espada, chegou, cortou a cabeça e morreu. Santificação é um processo de morte lenta para o velho homem e renovação para o novo homem. Romanos 12, versículos 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nosso culto é um sacrifício constante do velho homem diante de Deus, apresentar essa morte constante. Versículo 2: não nos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nós somos na santificação habilitados a morrer cada vez mais. Lembra dessa palavra? Cada vez mais. Quer dizer que é uma morte lenta. A gente tem que mortificar a carne. Mortificar a carne não é uma oração que eu faço normalmente. Agora eu não vou mais ser o velho homem. É um processo que a gente passa na nossa vida. E a gente passa esse processo aonde? Aonde nós passamos esse processo? Eu quero saber dos irmãos. Qual a ideia que tem aí, gente? Onde é que a gente passa esse processo de santificação? Todas as respostas estão corretas, mas eu quero destacar uma aqui para chamar a sua atenção. É o dia a dia. O dia a dia. O que mais? Na igreja. Esse era o ponto que eu queria destacar. Eu queria ver se alguém chegava nele. Santificação, a gente passa um processo todo, em todos os lugares. Em todos os lugares que a gente está, é processo de santificação. Mas eu quero destacar que a igreja foi criada por Deus para nos auxiliar nesse processo de santificação. Vamos dizer, a gente vai estar operando a santificação em todo lugar, com os nossos vizinhos, no nosso trabalho, na nossa convivência, nos lugares onde a gente compra, na sociedade, com a família. Tudo é processo de santificação. Mas é aqui que a gente lapida. É aqui que tem as ferramentas para a gente ajustar. Então a igreja foi dada por Cristo justamente para isso. Por isso Paulo lá em Filipenses vai dizer o quê? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, exortai-vos mutuamente. A mutualidade apresentada por Paulo lá em Filipenses muitas vezes. Por quê? Porque tem um processo. E aí é o grande problema, né? Porque a gente chega na igreja e vai fazer o quê? A gente espera que a igreja seja santidade total.
O pessoal acha que na igreja não tem problema. O pessoal acha que na igreja não pode ter dificuldade. E quando a pessoa fala que é crente, ele acha que o crente tem que ser uma pessoa que não peca muito. Mas isso em parte é culpa nossa, porque a gente passou essa ideia de que o crente é santo, então não peca. Né? Por quê? Porque às vezes a gente vai falar do evangelho, fala como se assim, a gente estivesse em cima da carne seca e o povo, estou aqui oferecendo para você quer? Então muitas vezes a gente convence, às vezes para a gente pregar o evangelho, a gente está parecendo aquele pessoal só vem a cabeça que lembra lá do pessoal dos representantes da Rinode. Foi o que eu lembrei, mas tem vários outros, né? Que o pessoal chega assim, não, você tem que vir, e você não sei o quê, sabe aquele negócio, aquele convencimento, a gente quer fazer a mesma coisa com o evangelho, pragmatismo, né? Eu falo desse e muitos outros, porque Rinode apareceu muito nos humoristas, né? Ele falava, a pessoa convidava um negócio, você estava pensando que um churrasco, um negócio, quando chegava lá, quando eu cheguei lá, era o reunião da Rinode. Acho que nem sei se ainda está funcionando esse negócio aqui, mas tem vários outros. Então, às vezes a gente tenta fazer assim, como se fosse chamar a pessoa, mas não, o processo a gente tem que entender, a igreja parte do processo, porque aqui a gente se lapida, por isso que tem problema, por isso que tem dificuldade. Mas o grande problema é que quando a gente acha que é santo, a gente não entende que o processo de santificação é um processo contínuo, a gente não entende que os problemas que a gente enfrenta aqui é onde a gente tem que corrigir esses problemas. E para corrigir, eu tenho que entender que aqui é o lugar que eu tenho que ser repreendido. Aqui é onde as pessoas têm que dizer, não está certo com isso. Aqui é onde as coisas têm que ser levantadas. Aqui é onde a palavra de Deus tem que nos confrontar. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque na igreja moderna, as pessoas procuram um lugar onde ninguém fale nada com ele. E mais ainda, procuram a igreja onde o pastor não fica apontando os pecados. É comum a gente, quando vai estudar sobre pregação, os ministros, a gente encontrar exemplos de lugares onde as pessoas ficam assim, o pastor não pode falar sobre isso, não pode falar sobre aquilo, que vai espantar as pessoas. As pessoas não querem ser confrontadas. As pessoas estão querendo hoje uma igreja coach. Eles querem vir ouvir uma mensagem positiva e sair se sentindo melhor. Ou se quiser isso, vai procurar o pessoal lá, se tivesse aquela roupa laranja que vai subindo na montanha. Lá que é lugar para poder sair se sentindo melhor. A igreja é o lugar que nós sermos confrontados. Eu gosto muito quando alguns irmãos, quando a gente passa, eles entendem isso, que eles entendem que o culto bom, sabe aquele culto que quando você sai a mensagem foi só chicotada. Porque se o Espírito Santo está nos batendo, está nos corrigindo, é porque nós somos filhos. A palavra diz que Deus corrige aqueles a quem ama. A gente não pode se espelhar na sociedade atual, porque a sociedade atual acha que amor não corrigir. É o que está sendo pregado na educação de crianças hoje. O pessoal acha que amar é deixar a criança fazer as coisas. Eu não posso confrontar essa criança. Mas a Bíblia diz que quem ama, corrige. E na igreja a gente precisa entender isso, que correção é amor. Então, a gente tem que saber aceitar a correção com amor, bem como quando a gente quer corrigir o outro, correção é amor, não é ódio. Eu não posso querer corrigir o outro com ódio. A correção tem que ser dada também com amor. Porque se eu não gosto da pessoa, eu não falo nada e deixo o Espírito Santo descer a lenha e mandar ele embora. Porque quando a gente vai ver o apóstolo Paulo, ele vai enfatizar isso para nós. Justificação, santificação, adoção, são processos de Deus para a nossa salvação. Para que no final das contas nós sejamos glorificados. Então eu preciso entender isso. Quando a gente passa o processo, quando a gente corrige, quando a gente vê e procura que as pessoas sejam santificadas, é para que sejamos cada vez melhores. E às vezes, quando a gente está fazendo a coisa do propósito errado, não é a pessoa que vai sofrer principalmente. Somos nós, porque a convivência, tanto quanto eu sou corrigido na igreja, é santificação. Mas quando eu estou corrigindo o outro, também é santificação. Mas não é a santificação do outro, porque às vezes a gente acha que é só o outro que está sendo corrigido. Mas a forma como eu vou agir também é santificação para mim. E aí eu posso estar me adiantando ou atrasando. E eu gosto do exemplo que meu velho avô, um pregador, disse. Ele falava que santificação é como se fosse uma escadaria que a gente sobe enquanto a gente está vivo. Então, você aceitou a Cristo, o Espírito Santo vem lá e coloca você no pé da escada, você pode começar a subir. Só que a escada de degrau não são, sabe, os degraus certinho. Ele fala que a gente vai indo assim, né? Uma hora a gente sobe 4 degraus, aí a gente tem um problema lá, pega e cai 4.
aí sobe 2, cai 1, sobe 3, cai 2, e assim, vai indo e voltando, sabe? Igual aqueles videogames antigamente, você ia passando assim, né? Aí você cai no negócio e voltava lá para o começo de novo, tem que ir tudo de novo. Você vê que o negócio é tão fraco que hoje em dia os negócios não tem mais isso, né? As crianças hoje não aguentam mais ficar indo e voltando, eles querem um negócio sempre. Então você não perde mais. Antigamente assim, você ia, aí pá, caiu, voltou lá para o começo de novo, começa tudo de novo. Esse é o processo. A gente sobe e desce. O importante é a gente estar em ascensão. Porque se a gente sobe 3 degraus hoje e cai 2, a gente ainda subiu um lado na média. Se a gente conseguir na média, está subindo, está ótimo na vida cristã. O problema é quando a gente desce mais do que sobe. Esse aí que é o único problema. Aí a santificação não está indo no caminho bom. Aí se a gente começa a descer mais do que sobe, o Espírito Santo vem com um chicote mais grosso. Mas se a gente tiver conseguido na média, por isso a gente tem que correr. A gente precisa olhar a santificação é um processo. Eu preciso estar consciente dentro desse processo. E é uma graça que foi dada pelo Espírito Santo na salvação. Certo? Então, o que é que nós vimos hoje a respeito de salvação? É uma obra do Espírito Santo que aplica a nós, então nós devemos ser gratos por isso. E nós recebemos 3 bênçãos principais e vão se desdobrar em outras. Aqui não é só isso, mas através desse processo nós somos abençoados em muitas outras coisas na nossa vida, que é a justificação. Nós somos declarados justos diante de Deus por obra do Espírito Santo. A adoção, então nós somos feitos filhos de Deus, nós temos que ser gratos por isso. E a santificação, nós somos colocados na escola da vida, onde nós somos ensinados a deixar para trás o velho homem e continuar o novo homem, e renovar o novo homem. Então, que a gente possa entrar e ter consciência desse processo de santificação, que é o que nós estamos vivendo agora, processando agora, para que a gente esteja sempre subindo, cada vez melhor, sabendo que não tem aposentado desse processo, não. Não é negócio, ninguém completa. Porque, mesmo catecismo que a gente falou aqui, se você tiver acesso, você segue as perguntas, você vai ver que lá na frente ele vai dizer que na hora, a bênção que nós recebemos na hora da nossa morte, uma delas é que o Espírito Santo completa o processo de santificação em nós para a gente ser glorificado. Então, independente do que eu faça, por melhor que eu seja, o Espírito Santo lá no final vai ter que completar. A gente nunca completa. Enquanto eu estiver vivo, nunca vou completar. Por quê? Porque eu não só estou subindo, eu vou subindo e descendo o tempo todo. Então, completar, a gente nunca vai completar. A questão é o quanto eu posso fazer. Consciência que nós precisamos ter dessas bênçãos, do que Deus fez por nós, e a nossa responsabilidade como filhos de Deus, nesse processo de santificação da nossa busca, e a busca por fazer o que é bom, e o nosso desejo de abandonar aquilo que não agrada a Deus. Amém? Amém.